3, 2, 1. Olá a todos, a paz do Senhor Jesus para você de todas as religiões. Que a paz de Deus possa reinar na sua casa, na sua vida e em todos os seus caminhos. Você está participando do programa Vivendo pela Fé, com o missionário David Silva. Eu estou aqui com a Sagrada Escritura aberta no livro de Tiago capítulo 2, versículo de número 14. Eu peço que você na sua casa já separe o seu copo com água, para que nós venhamos estar orando pelo copo com água e você venha estar bebendo, né? Bebendo a água abençoada que a gente vai pedir para Deus ungir a água, cada molécula dessa água, e a doença que você tiver, Deus ele vai estar te curando. Basta você unir a sua fé com a minha e Deus vai estar operando o milagre, seja tumor, seja câncer, seja lepra, seja qualquer tipo de doença, qualquer tipo. Deus ele vai estar trazendo a solução, a resposta, se você acreditar no poder do Altíssimo. Então vamos ler a Sagrada Escritura. A palavra de Deus diz assim: meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Fez uma pergunta. Pode acaso semelhantemente a fé salvá-lo? Fez outra pergunta. Meus queridos, a fé em Jesus, acreditar em Deus, anda de acordo com a minha e as suas ações. Quando você toma uma atitude, vai à casa de Deus, aceita Jesus como seu Salvador, passa a participar das coisas da igreja, passa a ouvir a palavra de Deus, passa a frequentar a casa de Deus, passa a estar ciente das coisas de Deus, passa a se batizar nas águas, procura o pastor, se batiza nas águas, ouve o Evangelho, acredita em Jesus, obedece às palavras do Senhor Jesus, os seus estatutos, os seus mandamentos, põe em prática o amor ao próximo, põe em prática primeiramente o amor a Deus. Quando você tem essas atitudes, fala de Jesus para o caído, para o perdido, para o desaconsoado, você tem obras. E essas obras, elas geram fé na sua vida. O que acontece? Acontece que vai haver os milagres, vai haver as transformações, as mudanças, as coisas boas da parte de Deus, vai estar acontecendo na sua vida, vai estar acontecendo na minha vida, vai estar acontecendo nas nossas vidas. Mas se eu e você diz que tem fé em Deus, mas é um crente negligente, não vai à casa de Deus, não é fiel nas coisas de Deus, não é fiel a Deus, é falso, é mentiroso, é corrompido, é corrupto, anda na lascívia, anda na prostituição, no pecado, na mentira, essa fé é morta, essa fé não existe. Quando você clamar a Deus por socorro, Deus não vai te atender, Deus não vai. Por quê? Porque você é falso com Deus. Mas se você é verdadeiro com Deus, se você é uma pessoa que ouve a palavra de Deus e guarda, e põe em prática, e obedece, e segue em frente, Deus será com você. Você vai responder a Deus, você vai orar a Deus, você vai clamar a Deus, e Deus vai trazer a salvação para você e para sua casa. Eu me recordo de um homem, eu creio que ele vai estar assistindo aí a live, o nome dele era José Carlos. O José Carlos,
ele não gostava de crente, ele não gostava de pessoas que temiam a Deus, que amam a Deus, que amam o próximo. Ele não gostava dessas coisas. Ele me perdoa, eu tenho que dizer essa parte do testemunho, que toca desrespeito à família dele. Ele me desculpe se ele estiver assistindo. Ele tratava muito mal a família. Ele tratava mal os filhos. Ele tratava mal a esposa. E todo dia eu passava de frente da casa do José Carlos. Todo dia eu passava indo para onde? Eu passava indo para a casa de Deus. Até que um dia eu disse, eu tinha orado, tinha buscado a presença do Espírito Santo, tinha invocado a Deus, e eu disse, eu vou lá na casa do José Carlos e vou convidar o José Carlos para ir à igreja. Aí eu convidei o José Carlos. Aconteceu que o José Carlos, ele disse, eu quero saber lá de igreja. Muito ignorante. Eu disse, então tá certo, meu querido. E fui para a igreja. Apresentei o José Carlos a Deus em oração. E esperei. O que aconteceu? Aconteceu que outro dia eu ia passando e o José Carlos me chamou e disse assim, ei, eu quero ir para a igreja agora. Ei, eu vi uma coisa em você diferente. Eu vi um brilho em você e esse brilho me tocou. E eu quero ir para a igreja. Ele levou toda a família, aceitou a Jesus. Do mais novo ao mais velho, filha, colega, irmão, cunhado, amigo. Até as criancinhas que não conheciam a palavra de Deus passaram a conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque o José Carlos foi tocado através de quê? Através da fé que Deus colocou na minha vida naquele dia. Eu apresentei o José Carlos a Deus. E Deus mudou a vida do José Carlos. É porque eu sou o bambambam, que eu sou o melhor? Não. Eu sou um homem de carne e osso igual a você. Mas é porque quando a gente busca a Deus, Deus ouve as nossas orações. O meu e o seu intuito nesse planeta Terra é estar de serviço, é servir os nossos semelhantes. Jesus mesmo disse na Sagrada Escritura, o que você quer que os homens vos façam, fazei vós a eles. E foi o que eu fiz. Eu dei o amor ao próximo e recebi o amor de volta. Primeiro eu recebi a ignorância e fui para a igreja orar. Depois eu recebi uma palavra dizendo que eu vi o brilho de Deus na sua vida. Isso é maravilhoso. Isso é recompensável. A gente ouvir isso da boca de alguém, dizer que você tem um brilho do Espírito Santo, dizer que você é iluminado, dizer que você é uma pessoa de Deus, isso é maravilhoso. Isso é coisa de Deus. E eu fiquei feliz. E até hoje eu agradeço a Deus pela vida do José Carlos, porque o José Carlos, hoje, ele está onde? Ele está na casa de Deus com sua família, feliz, servindo ao Senhor. Então vamos continuar a leitura da Sagrada Escritura. E diz assim, e se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento contínuo, e qualquer dentre vós lhe disser-lhe, vai em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para que o corpo, o proveito disso. Ele quis dizer o seguinte, preste atenção, olha para mim. Você que está em casa, olha aí no televisor, no seu tablet, computador. Você que está perto do som, preste atenção nisso aqui. Ele quis dizer o seguinte, olha, que fé eu tenho se eu não tiver essa obra aqui, se eu não tomar a atitude de ajudar o meu irmão que precisa de uma roupa, precisa de um alimento, se eu não estender a mão e disser para ele, vai em paz, que Deus te abençoe,
Aí eu tenho um bom lençol, tenho uma boa roupa, tenho um alimento, como e o meu irmão está lá com fome, está lá faminto, necessitado e eu não ajudei. Cadê minha fé? Fé nenhuma eu tenho. Eu estou sendo mentiroso diante de Deus. Se você não ajudar, você está sendo mentiroso, mentirosa. Mas se você ajudar, você está agindo a sua fé. E quando você age a sua fé ajudando o irmão necessitado, Deus vai te ajudar também. É a lógica. Deus vai te ajudar. Deus vai te levantar. Deus vai estender a mão para você. E prosseguiu. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Traduzindo, se eu e você não faz o bem nesse planeta, a nossa fé diante de Deus é morta. E diz lá no livro de Hebreus que sem a fé, é impossível agradar a Deus. É impossível. E que fé é essa? É as obras, é as atitudes boas. É fazer o correto, é ajudar. É ser humanitário, é fazer o bem comum. Tem que fazer o bem, tem que ser amigo. E Deus será o seu amigo. Olha que maravilha. Deus disse no Salmo 41, bem-aventurado é o que acode o necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Se você acudir o necessitado, Deus vai te livrar no dia do mal. Eu me recordo, não é me gloriando, jamais. Eu não vou fazer isso. Tocar trombeta não é de Deus. Eu me lembro que tinha um homem muito faminto. E eu comprei um cachorrinho quente, um lance, e dei a ele. E me lembro que eu estava passando na minha vida um dia mau. E Deus me deu o livramento daquele dia mau. Deus me ajudou. Deus foi comigo. Deus foi ao meu lado. E me livrou de uma doença a qual eu estava muito doente. E Deus me curou. Olha que maravilha. Ou seja, eu fiz a vontade do Senhor. Se você fizer a vontade do Senhor, do jeito que Deus te pede, obedecendo a palavra, nós estamos aprendendo uma lição. Doar roupa, como está escrito aqui. Doar alimento, como está escrito aqui. Isso são obras da fé. E essas coisas agradam a Deus. E prosseguiu. Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Disse Tiago, olha. Traduzindo, a pessoa diz, eu tenho fé, mas não faz nada para Deus, não ajuda ninguém, não é amigo de ninguém, não estende a mão para ninguém, a fé dele é morta. Mas se você disser, eu tenho obras, pode ter certeza que a fé, ela vem junto, ela se concretiza, ela se completa e agrada a Deus. Prosseguiu. Crês tu que Deus é um só? Perguntou. Você acredita que Deus é um só? Que Deus faz o bem, que Deus é bondoso? Acredita. Crês tu que Deus é um só? Fazes o bem, ponto final. Fazes o bem. Faça o bem. Tá vendo? Crês que Deus é um só? Deus é um só existe um Deus, o único Deus, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Crês tu que Deus é um só? Perguntou Tiago. Perguntou a quem? Perguntou ao povo que ele estava ensinando. Aos irmãos, às pessoas que estavam ouvindo o discurso. E mesmo assim pergunta para nós hoje, tu crê que Deus é um só? Então faça o bem, meu irmão. Faça o bem, minha irmã. Façamos o que é bom, o que é de Deus. Façamos o bem, está escrito na palavra. Não é eu que estou inventando coisa.
Está escrito na palavra. Façamos o bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios creem em quê? Creem que Deus é um só. E tremem de medo da presença de Deus. Eles se sentem atormentados. Olha, ele deixou outro exemplo. Queres, pois, ficar certo, ó homem, insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Fez uma pergunta. E é inoperante mesmo. A fé sem obras é inoperante, quer dizer, não tem ação, não tem poder, não tem como agir. A fé sem as atitudes, ela não existe. Não existe. Não tem como existir. Tem que ter atitude. Tem que dizer, eu vou ajudar o meu irmão, eu vou ajudar o meu vizinho, eu vou ajudar o meu colega, eu vou ser uma pessoa de Deus, eu vou falar de Deus, eu vou falar da volta de Jesus, que Jesus um dia vai voltar. Jesus um dia quer ver eu e você com boas obras, boas atitudes, coisas honestas. Ele disse lá no no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 7. Disse que a vida eterna, a vida para sempre, a salvação é para aqueles perseverando em fazer o bem, procura glória, honra e incorruptibilidade do mal. Olha só, a vida eterna é para quem perseverando em fazer o bem, é como o Tiago disse aqui também. Um versículo chama outro, texto com texto, dentro do texto. E ele disse mais, no versículo 21, não foi por obra que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Perguntou a nós. E foi. Deus, ele estava vendo a fé de Abraão. O Abraão foi até o Monte Moriá, que não me falha a memória, e levou o Isaque com ele. E colocou a criança em cima do altar e disse, Senhor, agora, noutras palavras, né? Senhor, agora eu vou entregar a ti. Aí Deus disse, Abraão, não faça tal com o menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Noutras palavras, né? Estou dizendo aqui em outras palavras, estou fazendo uma figura de linguagem. E Abraão foi justificado porque ele usou a fé, ele teve fé, ele acreditou em Deus. Ele foi para cima. E disse mais, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. O efeito foi pelas obras que a fé se consumou. A fé se consuma através das nossas atitudes. Se todo dia você for justo, se todo dia você for um homem íntegro, direito, honesto, Deus vai ser com você. Não tem como. É infalível, é infalível. É infalível. Se você for organizado, Deus é com você. Se você é limpo, Deus é com você. Se você é direito, Deus é com você. É infalível. É infalível. E disse mais o versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha que extraordinário. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e por fé somente. Está vendo? Por fé somente. Justificado por obras, está na palavra, não é eu que estou inventando. Justificado por obras e pela fé somente. É as suas obras, é as suas atitudes honestas e boas que vão fazer a sua fé ser operante. Você vai clamar a Deus, você vai orar a Deus, você vai falar com Deus. E Deus vai falar com você, vai revelar as coisas a você,
vai responder a você, vai estar com você. Está na palavra. E disse mais: digo, de igual modo não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Perguntou. A prostituta Raabe, eu estava assistindo uma mensagem e o pregador ele falava que a prostituta Raabe escondeu os espias. E aconteceu que ela foi justificada. Por quê? Porque ela teve fé, ela acreditou, ela disse: não, esse povo vem para mudar esse lugar. Eu vou fazer eles ir por outro caminho para eles se livrarem do perigo. E Deus abençoou ela, Deus ajudou ela, Deus salvou a vida dela. Mesmo assim, Deus salva a mim e a você. Por quê? Porque tem que ser uma fé operante. Hoje a gente aprendeu uma lição maravilhosa, a qual nos mostrou que a fé operante é uma coisa que vem de Deus. Você tem que ter atitudes, e atitudes do bem, disse o apóstolo Tiago, atitudes do bem. E isso fará que eu e você sejamos muitíssimos mais próximos da salvação, da vida eterna, da parte do Senhor Jesus. E diz para terminar a mensagem, o discurso: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então lembre disso, amado ouvinte. A fé sem atitudes, se você diz que tem fé em Deus, que é de Deus, e não faz o bem a ninguém, não tem atitudes boas, não toma uma atitude de sair na rua, evangelizar, levar uma sopa para um mendigo, levar uma roupa para um irmão que está necessitado de roupa, como disse o apóstolo Tiago, não levar uma comida para um irmão que está carente necessitadamente, diariamente de alimento, não leva um sacolão, não faz uma atitude boa, a sua fé é morta. Não serve de nada, você não vai nem para o céu. Mas se você é uma pessoa que aprendeu hoje com o apóstolo Tiago, essa mensagem que o Espírito Santo nos revelou, e diz: eu vou fazer coisas boas a partir de hoje, eu vou tomar atitudes boas, eu tenho certeza absoluta que Deus vai ser na sua vida como Ele é na nossa, de nós todos, e irá transformar e guiará você no caminho da salvação. Vamos orar pelo copo com água? Nosso Deus e eterno Pai, eu te apresento cada pessoa e peço que o Senhor toque na vida deles, meu Deus. Toque transformando, mudando, abençoando, fortalecendo, dando livramentos, fazendo acontecer, meu Deus, coisas maravilhosas, dando a salvação, quebrando grilhões, algema, lança, algema do diabo, bruxaria, feitiçaria na encruzilhada. Caia por terra em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Pai, toca neste copo com água, abençoando o que essa pessoa colocou de frente do seu televisor. Eu peço que o Senhor toque em cada molécula. E se essa pessoa tiver uma doença, meu Deus, ela seja curada. Ela una fé com a minha agora e ela acredite com toda certeza no seu milagre. E ela seja curada em um nome de Jesus. Bebamos do copo com água abençoado e recebamos o toque de Deus. Beijo no coração, um forte abraço e que Deus nos abençoe. Fica por aqui o programa Vivendo pela Fé.